Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos, mais uma vez, o nosso estudo sobre os 10 mandamentos, segundo o Catecismo Maior de Westminster. Hoje que eu me refiro é dia 29 de abril de 2020 e trata-se do nosso sexto estudo online. Sempre lembrando que nós estamos vendo através da ótica do Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos da nossa Igreja Presbiteriana. Trataremos da pergunta de número 118 até a pergunta de número 121. Lembrando que essas perguntas não serão tomadas de maneira exaustiva, mas apenas os destaques julgados pertinentes nesse momento com esse formato. O propósito maior é trazer a circulação desse símbolo de fé, o Catecismo Maior de Westminster, para o benefício da Igreja, como referência de futuras consultas. Portanto, esse texto, meus irmãos e irmãs, traz para nós essa lembrança pertinente. Nós teremos nesse estudo que estamos vendo alguns apontamentos. Eles não têm a pretensão de serem exaustivos, de se ensinar tudo o que se pode através dos símbolos de fé do Catecismo Maior de Westminster. Não, é uma contribuição modesta, mas necessária para que conheçamos que podemos fazer consultas futuras sobre esses assuntos no Catecismo Maior de Westminster. Vamos para a pergunta de número 118. Por que o mandamento de guardar o dia do Senhor, domingo, é mais especificamente dirigido aos chefes de famílias e a outros superiores? Então aqui está o texto da redação da resposta. O mandamento dia do Senhor, domingo, é dirigido mais especialmente aos chefes de família e outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-los por si mesmos, a fazer que seja observado por todos os que estão sob seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Então vamos dividir aqui no que eu estou chamando de duas partes. A primeira parte, os destinatários primários, e a segunda parte, postura piedosa. Lembrando, esses são os títulos meus, a fim de ajudarmos a entender um pouco melhor esse conteúdo, fracionando ele, dividindo ele. Então estamos aqui com o nosso texto. Então vamos selecionar a parte que vamos analisar, que é esta primeira parte, onde afirma que o mandamento, o dia do Senhor, domingo, é dirigido mais especialmente aos chefes de família e outros superiores, O que significa essa afirmação? Para entendermos melhor, é preciso perguntar: a quem se dirigem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos dirigem-se a todo o gênero humano, homens e mulheres, de todos os tempos e em todos os lugares. Mas dirige-se diretamente, ou seja, tem como seu destinatário primário o homem, enquanto líder de sua casa e chefe de sua família e negócios. Deus fala ao homem como representante de sua família. Por que pensa assim? Pode-se fazer essa pergunta. Existem várias marcas de pronome masculino no texto, mas para não nos determos em minúcias linguísticas, note o seguinte: a própria redação do 10º mandamento deixa explícito que a lei entende como seu primeiro ouvinte o homem. Não cobiçarás a mulher do próximo. Ou seja, o que o texto está aí nos lembrando é que Deus fala os 10 mandamentos, as 10 palavras, tendo o homem como o seu ouvinte primário, mas a aplicação é para ambos os sexos. Por exemplo, como esse texto aqui nos ilustra. Isso significa que as mulheres têm aval de cobiçar? Por quê? Porque o mandamento diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Claro que não. O caso é que o texto dirige-se ao homem, mas sua aplicação é para ambos os sexos. Ou seja, o homem é alertado, mas obviamente as mesmas cobiças estão no coração da mulher, que também deve tomar cuidado com o seu coração e obedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, os 10 mandamentos, eles são
promulgados por Deus, tendo em vista todas as pessoas, mas dirige-se ao homem masculino por entender que ele é o cabeça da mulher, o líder da casa. Querendo destacar isso, o Catecismo Maior de Westminster cobra do homem seu papel de liderança constituída por Deus. Então, essa parte eu acho que conseguimos entender. Então vamos avançar um pouco para o que estou chamando de postura piedosa, que é essa segunda parte aqui, onde diz que estes são obrigados não somente a guardá-los por si mesmos, a fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são às vezes propensos a impedi-los por trabalhos seus. Então, pesam uma obrigação de cumprir e cuidar para que cumpram, pesam a quem? Aos homens, chefes de família e chefes também dos seus devidos trabalhos, e soa como advertência para que não sejam promotores do descumprimento por negligência, por ganância, por exemplo. Devemos lembrar que, historicamente, o texto da Confissão de Fé de Westminster, juntamente com o que nós estamos estudando agora, que é o Catecismo Maior de Westminster, estes textos estão tendo em tela a atmosfera do século XVII. Foi escrito entre 1643 e 1649, enquanto a Assembleia de Westminster estava reunida. Então fala diretamente a atmosfera do século XVII. E as mulheres, mesmo nessa época, não tinham aí grande participação no meio profissional. Então é totalmente natural que dirija-se a aplicação ainda bem aos homens, né? Mas está aí, isso não desabona o fato de que o texto bíblico, que é o nosso texto primário, ele requer do homem, sim, uma responsabilidade em cuidar para que seja um promotor da obediência aos mandamentos de Deus. Então nós vimos essas duas partes, então estamos prontos para passar para a próxima pergunta. Pergunta de número 119. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Bom, aqui está o nosso texto. Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, todo cumprimento descuidoso, negligente, sem proveito, e o ficar cansado deles, toda a profanação do dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários tocantes às nossas ocupações e recreios seculares. Vamos tentar aqui olhar esse texto através de um esquema para entendermos como funciona o fluxo de informação, ou seja, tem várias informações. Vamos tentar aqui deixar marcas nesse texto para entendê-lo melhor. Então, olhando aí, nós estamos vendo a preocupação do Catecismo Maior de Westminster com essas expressões englobantes, né, que englobam tudo, né, toda a omissão, todo o cumprimento, toda a profanação, todas as obras. Ou seja, vamos tomar essas expressões como aquelas que dão o tom para essas informações. Então nós vemos aí algumas expressões globalizantes, toda omissão dos deveres exigidos, isso, todo cumprimento descuidoso, negligente, sem proveito, toda a profanação do dia por ociosidade, todas as obras e palavras e pensamentos desnecessários. Vamos selecionar algumas partes deles e perceber as palavras-chave, elas vão fazendo emergir a imagem que se deve evitar, né? Não devemos ser omissos, descuidosos, nem ociosos, e nem nos haver com coisas desnecessárias no dia do Senhor. Os destaques apontam para classificações gerais. Omissão no quê? O Catecismo Maior não vai criar uma lista. Descuido do quê? Também não irá criar uma lista detalhada. Ociosidade, também nós não temos. E tomar tempo com coisas secundárias, podem ser inúmeras. O Catecismo Maior está aí, de certa maneira,
destacando, desta forma, que o presbiteriano deve se sentir desafiado a avaliar suas ações feitas no dia do Senhor através do tribunal da sua consciência. O que são omissões? Algumas são claras, não ir à igreja é uma grande omissão no dia do Senhor, caso você possa ir. Caso haja um impeditivo, como doença, como algum tipo de pandemia, como nós estamos vivendo nesses dias, então isso não se aplica. Mas se estivéssemos vivendo dentro da normalidade, aplicaria-se. Descuido, ou seja, não foi porque eu não quis, ou porque não me organizei para ir nos trabalhos do Senhor. Então é isso que o Catecismo Maior tem em tela, ou seja, nós devemos tomar cuidado para que essas ações como omissão, descuido, ociosidade e nos aplicar a coisas secundárias não se tornem obstáculos para servir a Deus. Enfim, esse texto ilustra bem a maneira como o puritanismo trata da religião cristã com seriedade e austeridade, austeridade no sentido de rigor. E aí está aí uma ilustração, uma tela, uma imagem que tenta retratar a família daquele período, as pessoas sempre muito centradas no dia do Senhor, roda da mesa. Por esse é o espírito, mais ou menos, que o texto quer instigar em nós. Pergunta de número 120. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhes dar maior força? Então aqui nós vamos ver que é um texto muito longo e para facilitar de maneira didática eu estou dividindo em 3 partes, chamando cada qual de um nome. Por exemplo, primeira parte, sábado como justiça, segunda parte, sábado dado antes da queda, e a terceira parte, o sábado como serviço e bênção. Então vamos ao texto. As razões anexas ao quarto mandamento para lhes dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos trabalhos e reservando um só para si. Nestas palavras, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Então nós vamos selecionar aqui algumas partes, principalmente essa questão da equidade, da justiça. Essa proporcionalidade de 6 dias para nossas atividades e um dia para Deus foi estabelecido pela vontade de Deus expressa nas Escrituras, embora pareça desproporcional, sugerido até para o nosso benefício. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 6 dias e Deus tem apenas um. Entretanto, a justiça não significa igualdade de proporção. Devemos lembrar que ser justo não necessariamente está associado a uma igualdade de proporção, ou seja, dividir as coisas de maneira iguais. Não seriam 3 dias e meio para Deus e 3,5 para nós? Não. Deus distribui da forma justa, de acordo com seus propósitos. Há uma ilustração que é simpática e nos lembra desse conceito. A igualdade, ela nem sempre é igual à justiça. Eu vejo aí ilustrado nesses 3 meninos que estão, cada um a seu modo, tentando assistir um jogo. Se nós dermos plataformas iguais para eles, alguns não vão conseguir. Então, para que haja uma proporcionalidade, então os caixotes são distribuídos aí no segundo quadradinho que está intitulado equidade, que é sinônimo de justiça. Então a justiça nem sempre é igual à distribuição proporcional, ou seja, não é 3 dias e meio para Deus e 3 dias e meio para nós. Deus quis dividir assim porque assim a justiça o impelia um tratamento justo para conosco e para com ele, ou seja, um dia em 7. É justo porque Deus estabeleceu assim. Então vamos assumir que vimos essa parte e vamos olhar para a outra expressão do descanso, do exemplo que Deus deu, que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, parou, Shabá. Nós não devemos esquecer algo importante, que desde a criação Deus instituiu um dia para ser adorado. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. E havendo Deus determinado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, assim Deus instituiu o dia de descanso, assim também como fez com o trabalho. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o trabalho, ele é também instituído por Deus. Deus colocou o homem para uma devida ocupação no Éden. O homem não tinha o ócio para preencher seu tempo. Ele trabalhava muito. Assim também como Deus instituiu o casamento. Está lá em Gênesis 2, 24, 25. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Ou seja, o casamento também é instituição divina, assim como o trabalho, assim como o sábado. E estas ordenanças foram dadas para o homem, como um homem, antes da entrada do pecado no mundo. E a entrada do pecado não abrogou o trabalho, nem o casamento, nem o descanso. O que esse texto chama a atenção é que estas três facetas da vida da humanidade, o trabalho, o casamento e o descanso de Deus de um dia, foram estabelecidos antes do pecado. E mesmo com a entrada do pecado, o trabalho, o casamento não foram abrogados. Por que pensar que o dia do Senhor deveria ser? Portanto, não se pode rejeitar a permanência do descanso sabático, sem necessariamente colocar em xeque a permanência do casamento, por exemplo. Então, o casamento, o trabalho e o descanso, eles gozam de um mesmo princípio normativo, ou seja, de que Deus os estabeleceu antes da queda e não os abrogou, nenhum deles depois da queda. Assumindo que nós vimos essa segunda parte do sábado, considerando o sábado em relação antes da queda, vamos nos deter um pouco no sábado como serviço e bênção, né? Que é essa outra redação, né? O sábado é um dia para o serviço e também um meio de bênção para nós. Então devemos ter clara essa ilustração que descreve a maneira como devemos acolher o dia do Senhor, né? O dia do Senhor é um dia de bênção e é um dia também do seu serviço, né? Um dia dedicado a seu serviço. Então essas duas maneiras não são excludentes, mas devem ser acolhidas como complementares. O dia do Senhor é um dia de bênção e o dia do Senhor é um dia a seu serviço. Então essas três partes, de certa forma, são bastante autoevidentes. Nesta redação não há grandes dificuldades. Passemos então à pergunta de número 121. Por que a palavra lembra-te colocada no princípio do quarto mandamento? Vamos destacar os assuntos chaves dessa redação. A palavra lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte pelo grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. E porque em o guardar somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos e a continuar em grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si um breve compêndio da religião. E em parte porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele e restringir a nossa liberdade natural quanto a coisas permitidas em outros dias. Porque este dia vem somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nesse dia, seja para nos prepararmos, seja para o santificar. E porque Satanás, com os seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Então nós não podemos esquecer que o sábado já era observado, até mesmo praticado antes da lei promulgada no Sinai. É o texto de Êxodo 16, 23, um texto que antecede a promulgação dos 10 mandamentos que ocorre em Êxodo 20. Respondeu-lhes ele, isto é, o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Deus exigiu o repouso dos israelitas mesmo antes de ter promulgado os 10 mandamentos, ou seja,
já era uma exigência antes da promulgação da lei. E sua não observância era tida como algo passível de pena capital. Pena capital entendendo-se pena de morte. Trabalhareis 7 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Então, em Êxodo 35, verso 2, está aí a instituição da pena de morte, caso alguém ousasse não observar o sábado. Este rigor era para comunicar ao povo a santidade presente nesta ordenação. Outros mandamentos também tinham sua santidade enfatizada através da pena capital, caso alguém os quebrasse. Por exemplo, a quebra do 5º mandamento: quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Está em Êxodo 21, verso 17. A quebra do 7º mandamento: se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Essas regulamentações que puniam com a pena capital, presentes em uma concepção teocrática, foram abolidas. Isto é, o que esse texto está dizendo é que a lei civil foi abolida, mas a lei moral não. Entretanto, segundo segmento aí, ilustram como o povo deveria ter claro a importância dela. Suas sanções legais foram abolidas, mas não sua santidade. Ou seja, nós devemos ter aí a consideração de que a lei civil ela foi abolida, assim como a lei cerimonial, mas a lei moral ela permanece. Então há aí uma moralidade que deve ser entendida, né? Que termos como grave e sério a quebra do mandamento, embora nós não venhamos sofrer sanções legais, nós não vivemos em um estado teocrático. Considerações. O presbiteriano guarda sim o sábado, mas o sábado cristão é o domingo, dia do Senhor, desde a ressurreição de Jesus Cristo, um dia de bênção e de serviço a Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós chegamos aqui ao final do que o Catecismo Maior de Westminster entende como conteúdo que abrange aí a interpretação que se deve dar ao 4º mandamento. Como eu disse, esse estudo não esgota, é um assunto bastante denso, pode ser explorado de várias maneiras. Existem alguns itens que, embora eu destaquei, não explorei por questão de tempo, por questão também do veículo que eu estou utilizando. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer dele um instrumento para o seu bem. Estude o Catecismo Maior no que trata este assunto. Que Deus possa muito nos abençoar, em nome do Senhor. Amém